como é que foram aparecendo certos conceitos, como gênero, ideologia de gênero, habilidades, competências. Hoje no Brasil e no mundo em geral, particularmente no mundo ocidental, existem duas diretrizes, digamos assim, doutrinárias, que compõem o universo da chamada educação. Existe aquele mais ideológico, para formar ativistas, revolucionários, militantes em sala de aula. Essa linha revolucionária ela é defendida fundamentalmente pela Unesco e pela Unicef. Essas são as duas instituições multilaterais que defendem essa abordagem. E é claro que, ao redor disso, existe um emaranhado de ONGs e fundações estrangeiras e nacionais, muitas vezes nacionais longamanos de ONGs estrangeiros, que estão ali efetivando esse trabalho, penetrando nos ministérios, penetrando nas secretarias, ou influenciando, fazendo parte de conselhos, uma série de coisas. Esse é um lado, essa é uma vertente. Por outro lado, nós temos a vertente que está mais ligada à mera capacitação profissional. Prestem bem atenção nisso. A mera capacitação profissional, que é aquela que trabalha com os conceitos de competências e habilidades. Quem dá o suporte a essa linha, o Banco Mundial e a OCDE. Não por acaso a OCDE cria nos anos 90 o exame do PISA, que é exatamente para checar se os países estão implantando aquilo que o Banco Mundial e a OCDE estão pregando. O Banco Mundial, inclusive, ele passa a ter muita influência na educação brasileira a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, marcadamente. Mas aí nós vamos lá para trás um pouquinho, para a gente entender como é que isso foi aparecendo em termos de, digamos assim, está na moda agora falar, né? Em termos de ciência. Lá do século XVII, século XVIII, muito fortemente no século XIX, aparece o tal do determinismo biológico. Né? O pessoal começa a dizer o seguinte, que o crime e a loucura, eles teriam origem na dimensão biológica. Por isso o determinismo biológico. Só que ao mesmo tempo que isso está se concretizando, esse determinismo biológico que estava preocupado com a origem do crime e da loucura, essa mesma preocupação se volta para a educação. Como é que nós conseguimos entender? Essa é a questão. E essa questão no século XIX, ela deixa de ser respondida filosoficamente. Então agora se o cérebro, o organismo humano, particularmente o cérebro, explica o crime e a loucura, ele também ia explicar a questão do entendimento. A questão é que esse conhecimento biológico e particularmente neurológico, ele começa a ser usado de forma política. A questão é como dominar as pessoas, como fazer com que as pessoas sejam pacificamente dominadas. É aí que a sala de aula passa a ser chamada de laboratório. Por que a sala de aula passa a ser um laboratório? Porque ela, na verdade, é uma extensão desse laboratório stricto sensu, né? Onde se fazia ali as pesquisas com animais, com plantas. Como fazer dessa extensão do laboratório stricto sensu, que é a sala de aula, um local de testagem. Testagem de quê? Daquilo que tinha sido descoberto no laboratório propriamente dito. Aí eu vou estudar a fisiologia da planta, vou estudar a fisiologia do cérebro dos animais, testes e embaixo testes. E depois eu vou ver como é que isso funciona no ser humano, se corresponde nos animais e nas plantas, se corresponde o mesmo no ser humano, e como isso pode ser utilizado para exatamente direcionar a mente das pessoas para aquilo que quem está no poder de interesse. Essas duas vertentes, tanto a vertente revolucionária, de militância, quanto essa vertente do determinismo biológico, elas vão ganhando força em paralelo e vão penetrando em toda a estrutura do ensino, principalmente no mundo ocidental. E o Brasil, como sempre, ele abre os braços, né? Tudo que é estrangeiro a gente abre os braços sem nenhuma análise de se aquilo serve, se não serve, o que é aquilo realmente, que proposta é essa. A gente vai abraçando e vai achando que é maravilhoso, até que lá adiante faz, não foi legal, poxa, não deu certo. Mas aí você já arrebentou pelo menos uma geração de pessoas e o estrago fica aí, depois ninguém consegue explicar nada e é muito fácil botar isso tudo na conta do tal do fantasmagórico problema social. Isso vai entrar pelas escolas, isso vai migrar para as universidades, e das universidades então vai ser muito forte, porque termina que, se a princípio você vai ter uma forte influência disso aí nas escolas,
tratando aí de crianças e adolescentes, porque exatamente seriam mais fáceis de serem formatados. Isso logo chega na universidade, porque além de testes que está sendo feito lá também, os próximos professores que vão sair de lá vão ser professores já formatados. E aí pronto, aí você gera um ciclo vicioso. As duas vertentes, elas começam a se unir, e no Brasil elas vivem numa harmonia quase matrimonial. Por quê? Porque o ponto de partida das duas, tanto o determinismo biológico quanto o modelo revolucionário, é o estudo do cérebro. Não por acaso vocês viram, estão vendo e vão continuar a ver, tão na moda a ideia do debate. A ideia do debate é exatamente para lhe colocar em dúvida e o seu cérebro caminhar para uma decisão. Como o discurso revolucionário ele é muito sedutor, porque ele lhe vitimiza e porque ele lhe dá não sei quantos direitos ou pretende que você tenha. Ele está baseado no lema de Satanás: é proibido proibir, tudo é permitido. Então, você corre o risco grande de decidir pela linha revolucionária, pela linha mais sedutora. Nesse sentido, essas duas vertentes, elas caminham um tanto juntas, porque todas duas vão impedir de você pensar. De modos diferentes, com estratégias diferentes, as duas vão impedir de você pensar. Entender é uma coisa, analisar é uma coisa, criticar é outra. Você precisa exercitar a análise e o entendimento. Crítica é uma outra coisa. Crítica é destruir. Crítica é desmontar. Então você não precisa estar desmontando nada, você não precisa estar desconstruindo nada, você precisa analisar para entender. E esse analisar e entender, é claro que nos leva a concordâncias e discordâncias. Vamos criticar o mundo, vamos destruir o mundo, pronto. Na escola e na universidade, você não é dado a você o direito de pensar. Isso é uma ilusão, isso é propaganda enganosa. Só o fato de você criticar, de você desconstruir, já está mostrando que você não entende. Você não precisa necessariamente entender e compreender. Você precisa criticar. Não está sendo dada a você a possibilidade de você pensar. Você está sendo direcionado. Você está sendo condicionado a pensar de determinada forma. Aí a gente já começa a se aproximar do que interessa aqui. Ou você vai pensar de acordo com o movimento revolucionário, aquele que você simpatizou mais, porque a sua vitimização levou a mais simpatia com esse ou com aquele, ou com uns 2 ou 3 de uma vez só, pode ser também, tem desse estilo. Ou você vai para o lado do quê? Do condicionamento cerebral para ser um bom técnico. O máximo que a educação de nível superior prepara hoje no Brasil, o máximo é um bom técnico. Se tem uma coisa que o modelo educacional brasileiro não ensina, é a pensar. Ele ensina a criticar. Então você não vai para a universidade para pensar, você vai aprender a criticar. Ou ser condicionado a desenvolver as tais das habilidades e competências que meramente vai lhe colocar, se você conseguir, se você for um bom técnico e a economia do seu país estiver tudo bem, você vai ser um bom empregado. Você vai aumentar a sua empregabilidade. Vai ter mais chance de ter e manter o emprego e nada mais. Então você não é preparado para pensar. Você é preparado, você é condicionado ou para fazer a revolução ou para se tornar um bom técnico e quem sabe arrumar um bom emprego. Se a partir do momento em que passou-se a entender que nós não temos mais a alma, que somos apenas cérebro, um cérebro que tem uma tal de uma razão que nos ilumina e nos dota da capacidade de entender tudo através da tal ciência. Bom, se nós não temos mais alma, o cérebro é que é o nosso limite. Por isso, o mundo não precisa de pessoas que aprendam a pensar. O mundo precisa de bons técnicos e revolucionários. E é só isso que a educação no mundo ocidental está apropriada, no Brasil fundamentalmente, para oferecer. O que você chama de habilidades e competências são mecanismos que se descobriu em laboratório e como hoje não precisa que você tenha mais nada além do desenvolvimento desses mecanismos que passaram a chamar de competências e habilidades, então a educação só vai ficar em competências e habilidades.
Quem escapar disso vai para a linha revolucionária, que serve também ao sistema. E aí não tem como escapar. A não ser que você entenda isso e você procure fazer estudos, digamos assim, paralelos. Então, a questão é essa. Ou você entende e busca meios de, digamos, superar isso. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.